Olá, meus amigos, Renato Salvadori na área, hoje dia 11 de abril de 2025, o Bitcoin operando na faixa dos 82 mil dólares. Hoje a gente não vai falar de mercado, o mercado está causando mau humor em algumas pessoas e hoje eu quero continuar explicando um pouquinho para vocês sobre temas técnicos, trazendo uma linguagem acessível. Então, para você que me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, sou Renato Salvador, especialista em cibersegurança e Bitcoiner. E hoje a gente vai eu vou explicar para vocês um conceito muito interessante que veio com o Bitcoin, que resolveu um problema que é um problema da computação. Sempre foi um problema da computação, que era o problema da garantia, da confiabilidade das informações, na verdade, para garantir a tríade da segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações. Especificamente falando, um problema que a computação chama de problema dos generais bizantinos, que Satoshi Nakamoto resolveu com a criação da blockchain, com a criptografia e com a prova de trabalho. Então, vou pegar tudo isso e vou transformar numa linguagem que você consiga entender. Então, já deixa seu like e se inscreva aqui nas nossas redes sociais, onde o conteúdo é muito bacana, conteúdo mais leve para sexta-feira, educativo. A proposta aqui é sempre pegar conteúdos bem técnicos e transformar para uma linguagem entendível, para que você possa entender pouco a pouco a tecnologia. Mais importante do que ter Bitcoin é entender o Bitcoin, é estudar o Bitcoin. Então essa é a minha proposta, é isso que eu me proponho aqui nesse canal. Então não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam apoiar aqui o nosso programa aqui. Ele está fazendo mais ou menos um mês e meio agora que eu tenho gravado vídeos para vocês, sempre vídeos curtos, sempre vídeos rápidos e transformando conteúdo. Existe muito conteúdo bom sobre criptomoedas no YouTube, fantásticos, né? Fantásticos. Mas a minha ideia é pegar esses conteúdos muitas vezes densos e transformar para conteúdo simples, tranquilo de entender. E esse é um problema, é um conteúdo bastante interessante que a gente vai abordar hoje, então fica comigo até o final. Beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Muito bem, pessoal. Então, eu resolvi hoje falar sobre esse problema, né? Que é chamado de problema dos generais bizantinos, né? E foi resolvido com a base da blockchain. Na verdade, tem um vídeo do Hayek, né, escola austríaca, se não me falha a memória, de 1999, explicando exatamente que haveria um dinheiro na internet, mas que para isso deveria ser resolvido o problema do gasto duplo, que é a cópia. Você poder copiar tudo na internet, você pode copiar, você concorda? Vídeos, imagens, arquivos, tudo você pode copiar, né? Como eu iria garantir que esse problema não ocorresse, né? E todo sistema que envolve várias pessoas, que quando eu estou falando de dinheiro digital é disso que eu estou falando, eu preciso de confiança. Eu preciso garantir que aquele troço lá é confiável, é íntegro, não foi alterado, não foi forjado, né? Ou seja, se alguém mentir, como é que eu vou saber quem está falando a verdade? Né? Esse é o famoso problema dos generais bizantinos. Então hoje eu vou te explicar o que é esse problema e como a blockchain e o Bitcoin resolveram de forma genial. Então vamos primeiro ao problema aqui, ó. Então, ele é uma das questões clássicas da computação, relacionada à impossibilidade de coordenar uma ação quando não tem um servidor central. E a proposta do Bitcoin é exatamente essa, né? É não ter um banco central, certo? É realizar uma comunicação peer-to-peer, né? Então, esse sempre foi a principal questão a ser resolvida para a criação de um dinheiro digital. E um dos grandes motivos do Bitcoin ter sido tão bem sucedido, lá com Satoshi Nakamoto. Vamos entender o que é o problema? Ó? Então, esse seguinte cenário. Ó. 5 generais, por exemplo, buscam coordenar esforços entre seus exércitos para atacar uma determinada cidade. Então tá aqui, ó. Os caras querem atacar a cidade aqui, certo? Então,
Para que o ataque seja bem sucedido, tem várias coisas que tem que contar aqui, né? Então eles têm que atacar na mesma hora, no mesmo horário, com a mesma intensidade, não é isso? E eles estão localizados em posições diferentes aqui, né? Então, caso contrário, né, eles vão falhar e todos vão ser mortos no combate. O problema é exatamente esse. Eles estão em lugares distintos e eles precisam utilizar um mensageiro, alguma forma de que a informação do horário, como vai fazer e tal, seja um consenso, guardem essa palavra, um consenso entre todos eles. E aí várias situações podem ocorrer, né? Vários problemas podem ocorrer. Então, por exemplo, é possível que o mensageiro seja capturado e as mensagens não cheguem. É possível que a mensagem chegue, entretanto, que um ou mais generais sejam traidores e sabotem o plano, que é esse caso aqui, tá aqui. O mensageiro pode ser capturado e substituído por um infiltrado da cidade inimiga, passando uma informação errada. Então, várias situações podem ocorrer aqui. Por quê? Porque você não tem um banco central, né? Então, o que ele fala aqui na falha bizantina? Ó? Não é possível ter um método para verificar 100%, com 100% de certeza que todos estão cientes do plano e que irão agir de modo perfeitamente coordenado. Ainda que as mensagens cheguem, não tem como saber se elas são confiáveis ou se os outros generais seguirão. Ou seja, não tem um método confiável para que se chegue a um acordo entre os generais. Então, isso é uma metáfora, né? Então, mas ela serve para ilustrar o problema de um sistema sem um único ponto central, que é exatamente esse a questão do Bitcoin, né? Então, porque se um único banco central, e isso acontece com a moeda fiduciária, né, com as fiats, comandasse todo o exército, o problema nem existiria, né? Pois bastaria esse camarada, que ele ia ter autoridade sobre isso, Banco Central, né? Emitisse a ordem de ataque a todas as forças estariam concentradas em um único ponto com força total. Né? Então, fazendo uma analogia com uma rede centralizada, onde um único servidor detém toda a informação confiável. Esses são os bancos centrais, que emitem a porcaria do papel moeda. Né? O grande problema do Banco Central não é ele ser o coordenador, é que ele emite sem freio. Né? Então, já em uma rede distribuída, que é o caso do dinheiro da internet, isso não seria possível. Então, assim, o problema dos generais bizantinos sempre foi a grande pedra no sapato para quem almejava criar um dinheiro totalmente digital. E Hayek, o gênio, já previa isso lá em 99, 9 anos antes do paper do Satoshi Nakamoto. Então, por muito tempo, essa foi uma questão considerada insolúvel, até que o grande Satoshi teve a ideia de criar a nossa blockchain. Então, é esse problema que a blockchain, o principal problema que a blockchain resolveu, pessoal. Né? Então, como é que funciona a blockchain? A gente já tem um vídeo aqui da blockchain, né? A blockchain, ela é uma cadeia de blocos. Cada transação, ela é agrupada em blocos. Cada novo bloco de validação depende do bloco anterior. E essa validação é pública e é feita por milhares de nós participantes. É o Proof of Work. Mesmo se alguns tentarem fraudar, a maioria honesta da rede, que são os nós validadores, mantém o consenso. Lembra que eu pedi para vocês guardarem a palavrinha consenso? Não é preciso confiar em ninguém individualmente. Você confia no sistema matemático. Né? E aí entra a questão do Proof of Work. Então, olha o que ele fala aqui. Ó. Por meio da blockchain, cada transação, ao ser validada, integra um bloco e esse bloco é passado por uma função criptográfica que gera um hash. Exatamente, a Proof of Work. Então, você resolve um problema matemático que fica cada vez mais difícil, né? Que é a prova de trabalho. Isso cria um sistema onde atacar, a gente já fez vídeo sobre isso, vai ficando cada vez mais caro e validar barato. Né? Então, por sua vez, que inclui não somente transações de bloco, essa que a gente já falou, né? Então, com isso, ó, o que gera confiança às transações feitas em Bitcoin é que elas estão encadeadas com as transações já validadas anteriormente. Ou seja, para o cara conseguir fraudar isso aqui, ele tem que fraudar toda a cadeia, pessoal. E isso acaba sendo
que está replicada por milhares de nós. Acaba sendo um ataque praticamente impossível. Impossível. Né? Desde o início da rede lá. Sem contar que essas operações, pessoal, elas são públicas. E elas podem ser consultadas na blockchain, você tem acesso, você pega na internet, desde o primeiro nó minerado você tem. Você vai saber. Ele coloca aqui, ó, por exemplo, o endereço A possui 5 bitcoins, recebe 6 bitcoins de endereço B. Então, posteriormente, tenta transferir 22 bitcoins para o endereço C, o dobro do que realmente possui. E pode ser verificado pelos registros da blockchain. Nesse caso, a transação é obviamente fraudulenta. Isso pode ser facilmente verificado por qualquer participante da rede que valide uma transação posterior, que pode então invalidar a fraude, ocasionando ao fraudador prejuízos econômicos em decorrência do gasto de eletricidade e poder computacional. Por isso que a blockchain foi feita para dissuadir hacker, usada através da Proof of Work. Né? Então, a blockchain, em conjunto com esse incentivo econômico, que é exatamente isso aqui, né? É assimétrico, para que os validadores da rede se comportem bem, decorrência do modelo de prova de trabalho, é o que faz o Bitcoin ser tão seguro. Além disso, essa segurança só aumenta à medida que a rede cresce. Então, quanto mais a rede cresce, mais gente trabalhando nessa validação. Então, a segurança ela sempre aumenta. Né? Então, em resumo, a blockchain acaba sendo uma solução prática para o problema dos generais bizantinos. Por que isso é tão importante, então, pessoal, no mundo de hoje? Porque no mundo de hoje, os bancos, os governos pedem para você confiar neles. No Bitcoin isso não acontece. Porque no Bitcoin a blockchain fala para você, não confie. Nunca confie. Verifique. Isso, inclusive, é um mantra da segurança da informação. Não confie em nada. Verifique. Consenso sem confiança é o verdadeiro valor das redes descentralizadas. Você não confia em nada, você verifica. Entender o problema dos generais bizantinos é entender por que a blockchain é tão revolucionária, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, esse é o problema que foi resolvido através da blockchain, que fez com que o que faz com que dia a dia, conforme a adoção do Bitcoin aumente, ele se torne cada vez mais seguro e tão valioso por conta disso. E, mais uma vez, sem intromissão de nenhum agente ultra mega poderoso que vá dizer para você o que você tem que fazer ou o que você não tem que fazer, que são os bancos centrais ou os nós centrais na computação. Legal? Então é isso, pessoal. Hoje o conteúdo de hoje era um conteúdo técnico. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado para você que chegou até aqui. Não deixe de se inscrever aqui nas nossas redes sociais. Desejo a todos uma excelente sexta-feira e um forte abraço. Até mais.